Jesus, obrigado. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse culto, por mais essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós. Terminar esse ano, meu Deus, da maneira que contraria a vontade de alguns, a vontade até de alguns governantes, de lideranças, mas que nós sabemos, meu Deus, e é isso que importa, que agrada ao Senhor, que dá ao Senhor, meu Deus, condições do Senhor operar, do Senhor abençoar, do Senhor manifestar o Teu poder e de fazer na nossa vida, de trabalhar na nossa vida o que só o Senhor pode trabalhar. Eu tenho visto, Senhor, percebido que a cada dia o Senhor tem nos dado uma direção, uma mensagem, uma visão e uma condição de sairmos melhor de cada dia, de cada culto, de cada oportunidade, de cada teste, Senhor, que o Senhor tem permitido que venhamos, meu Deus, passar, que enfrentemos, e no Senhor nós temos saído melhores. Nós temos superado a nós mesmos, temos, meu Deus, vencido o nosso verdadeiro inimigo, que é o diabo, e que muitas vezes não precisa, além de nós, de mais ninguém. Porque se nós mesmos, meu Deus, nos sabotarmos, não precisa que ninguém faça nada, fale nada, e nem que ninguém se coloque no nosso caminho. Se nós dermos ouvidos aos pensamentos e aos sentimentos, que como o Senhor disse a Caim, cuidado com o que está na porta da tua mente, porque isso deseja dominar você. Mas ele não deu ouvidos. Ele acabou seguindo com o seu próprio plano. Aquilo que para ele parecia próprio, o meu próprio plano, o meu projeto pessoal, mas que acabou, meu Deus, arrasando com ele. Acabou invalidando a sua capacidade, seu dom, o dom natural de lavrador que ele tinha, a bênção do Senhor para o que ele fazia, ela foi interrompida e nunca mais aquela bênção voltou. Nunca mais, por intermédio das mãos dele, alguma semente que ele plantou brotou. A terra não lhe deu mais fruto. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude pela palavra, com a mensagem, com louvor, com uma palavra que às vezes alguém pode falar para outro aqui dentro. A verdade é que o Senhor fala, hora de um modo, hora de outro, ainda que nós não percebamos que é o Senhor quem está falando, o Senhor fala. Então eu não sei, não seria eu, meu Deus, aqui presunçoso, para achar que só eu posso falar aqui pelo Senhor. Mas o Senhor já usou até uma jumenta para falar. O Senhor disse que se ninguém falasse, as pedras clamariam. E eu oro, meu Deus, para que essa pessoa que veio para a oportunidade, para o lugar, para a hora certa, eu não digo da igreja, mas essa pessoa, meu Deus, que teve fome, que teve sede, em te ouvir, em ouvir a tua palavra, em invocar o teu nome, em receber o que tem do Senhor para ela, que ela seja saciada, que o espírito dela, meu Deus, seja fortalecido, que a carne ainda mais enfraquecida eu peço, porque se ainda há, meu Deus, alguma relutância da nossa carne em prevalecer na nossa vida, inclusive com pensamentos e sentimentos, eu oro para que acabe, para que se enfraqueça e para que prevaleça o Espírito Santo do Senhor em nós. Eu consagro esse culto, eu peço, usa como instrumento teu para curar, para libertar, para trazer, meu Deus, milagres aqui essa noite, para fazer com que pessoas que vieram de mãos vazias saiam daqui de mãos cheias, com respostas, com sustento, com provisão, com o amor do Senhor. E eu peço, derrama e transborda do teu amor. Eu repreendo desde já, meu Deus, eu não aceito que a amargura, que a tristeza e que todo tipo de sentimento que está aí até impedindo essa pessoa de receber o que vem do Senhor para ela, que não tenha mais nenhum poder, porque eu repreendo agora todo mal que distrai,
que envolve, talvez até já tenha envolvido essa pessoa hoje, com coisas, situações, palavras e acasos que ela viveu. Não por acaso, Senhor, mas que aconteceu, talvez ela não sabe por quê, mas nada está fora do teu controle. Eu creio nisso e eu oro para que aquilo que nós ainda não víamos no teu controle, que agora também venhamos ver, e que não saia do teu controle, mas pelo contrário, que a tua glória seja derramada ainda mais, que o teu poder, meu Deus, se manifeste em nós, que orações sejam respondidas, que bênçãos sejam derramadas e que cada um saia daqui vendo a glória do Senhor. Eu consagro esse culto, eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte dele, aqui ou aqueles que estiverem nos acompanhando a quilômetros e milhares de quilômetros de distância, mas que a fome, que a sede, que sejam saciadas pelo Senhor, e que cada um, meu Deus, que veio com um propósito, e de propósito, que atinja o seu propósito, que o Senhor dê essa condição, que o Senhor, meu Deus, levante, que o Senhor capacite, que o Senhor coloque nas mãos, que o Senhor dê a visão, a ideia, que o Senhor, meu Deus, nos cubra e nos abençoa. Eu creio nisso e eu oro, entrego ao Senhor esse culto, peço que aqui eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor, meu Deus, nos atinja a cada um de nós com o teu poder em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ler aqui primeiro em Gênesis 30, versículo 27, na NVT. Labão respondeu: se mereço seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será seu salário e qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu: o Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço, e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas, e quanto a mim? Quando começarei a cuidar de minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão, será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, esse porém muda a direção das coisas, porém, está indo bem, as coisas estão fluindo, aquela alegria, que maravilha, olha, que bênção, estou feliz. Porém, naquele dia, naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim, Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então, Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo
amendoeira e plátano e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida colocou os galhos descascados junto aos bebedouros onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. Primeiro, nós vemos nessa passagem que não tem nada, e assim, eu sempre falo isso, esteja aberto para ouvir a palavra. Porque às vezes nós somos roubados dentro da igreja, dentro do culto, dentro da reunião, porque a gente vem querendo e assim, apenas para ouvir uma mensagem. Hoje Deus vai falar isso comigo. E a verdade é que Deus fala uma hora ou outra hora, ou seja, Ele fala sempre, Ele fala. Ainda que não é o que você quer ouvir, mas Ele fala o que você deve ouvir. E por isso que você deve ouvir. Se você não quiser ouvir, Deus falou do mesmo jeito. Você pode deixar passar aquela oportunidade. Não, eu pego isso aqui, eu vou trabalhar isso aqui, eu vou levantar isso aqui, eu vou fortalecer isso aqui. Ou não, você pode continuar, repetindo aquele capítulo errado da sua vida, repetindo história, repetindo fracasso, repetindo erros, repetindo. E a gente deve repetir, mas deve repetir o que é bom. Deve repetir o que a gente aprendeu com Deus. Tem coisas que algumas pessoas, quando elas entenderem que por mais que isso já até faz parte da marca delas, mas não é bom e elas forem capazes de se desprenderem disso, o próprio desprendimento de alguns hábitos, comportamentos, já vai ser vitória para elas. E uma pessoa, talvez a que mais a gente vê isso na Bíblia, uma pessoa que errou muito, falhou, fracassou, uma pessoa que foi longe, mas foi longe da maneira errada, aprendeu com seus próprios erros. Jacó aprendeu com seus próprios erros. E uma coisa que eu admiro demais no Jacó, até porque tem muita coisa no Jacó que eu particularmente me identifico, e infelizmente não é para o lado bom, é para o lado ruim, mas uma coisa que eu admiro muito nele foi como ele saiu dele próprio, que é uma coisa que eu acredito e prego isso muito, que se nós não nos libertarmos da pessoa que nós nos tornamos, não tem mudança de vida para nós. Ainda na semana passada eu dei um exemplo, que é como se a gente fosse um bolo, você tem vários ingredientes aí, alguns foi sua mãe que colocou, outros o seu pai, outros a professora da escola, outros aqueles programas que você assistiu naquela década que você mais estava envolvido com isso, não sei qual é a sua década, 80, 70, 60, e eu sei que não tem ninguém aqui antes disso, que todo mundo aqui é jovem, década de 90, 2000, e aquilo foi entrando na sua cabeça, o que foi série, filme, novela, aquelas pessoas que você seguia e que te influenciava, antigamente era na televisão, quem lia muito, leu aqueles livros, e tem gente que hoje já vem dessa nova fase, parte dos ingredientes que formou esse bolo aí que você já vem
dessa nova geração de internet, essas ideias ou ideologias que estão fazendo. Jesus disse assim para o Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Porque imagine esse bolo, não dá para você separar esses ingredientes e ficar só os bons. Se esse bolo está estragado, você vai ter que jogar ele fora. É ou não é verdade? Porque alguém colocou ingrediente, alguém bateu, misturou, a mistura ficou única, e aí assaram, ou seja, eternizaram isso. Então você tem que jogar isso fora. Você tem que abrir mão disso. Eu não quero mais isso, que para mim é como eu vejo Jacó. O Jacó aprendeu um caminho na vida dele de conquistas. Porque não dá para a gente dizer que pela mentira, pelo engano, ele não conquistou. Ele conquistou ou não conquistou, gente? Conquistou. Então veja você que ele aprendeu um caminho, parte desse caminho foi com a mãe dele. Vai lá, meu filho, faz assim, eu vou te ajudar, põe a pele em cima do seu braço, né? Vai lá e passa essa pele, esses pelos de ovelha ali num campo, num animal, já para ficar cheirando o animal, para você ter a textura do animal, né? Vamos fazer um caldo da mesma maneira que seu irmão faz, você vai entrar naquele momento, você aproveita daquela brecha que o seu pai não está enxergando tal, não chega muito perto que a sua voz é diferente da dele, fala de maneira diferente. Ele aprendeu. Não foi só essa situação. Teve outras também. Se aproveitou do momento do irmão. E assim ele foi. Conquistou. Se você perguntar, o Jacó conquistou? Conquistou. Só que essas conquistas, elas foram muito caras. E elas não foram não é aquele caro que você paga caro e desfruta. É aquele caro que você desfruta, mas fica muito pesado o preço depois. Não é igual aquela pessoa que compra agora na emoção, não vê os juros, não vê em quantos meses, depois não dá conta de pagar. E aqui a gente vê um homem que a primeira coisa, quando ele chega, né, eu quero ir embora. Nasceu meu filho, da mulher que eu amo, agora eu preciso cuidar da minha família, já trabalhei, já te servi, já cumpri, né, apesar do engano, apesar da traição, cumpri com o meu combinado. Veja você aqui que o caráter dele, ele permitiu, diga permitir. Ele permitiu que o caráter dele fosse trabalhado. Porque o homem que engana, quando é enganado, ele sabe. Ele conhece o antídoto para aquilo. Ele sabe para onde, quais são os caminhos, os meandros. E mesmo sendo enganado, eu vou pagar esse preço. Eu fui enganado pelo meu tio, que agora é meu sogro também. Mas eu não vou entrar nessa pilha, eu não vou entrar agora nessa linha, eu não vou voltar para isso, porque tem coisas que acontecem com a gente, que a gente já fez muito, que é a própria tentação para você voltar a fazer, está entendendo? Pode ver que tem coisas que às vezes você pensa assim, não, eu estou livre, eu estou liberto disso, isso aqui eu não faço mais, não pratico mais, isso aqui eu não ouço mais, não vou mais para aquele lugar, não vou mais me envolver com isso aqui. Você não busca aquilo, mas aquilo vem até você. Aquilo chega até você. O Jacó, quando ele gostou da Raquel, ele ficou cego para as outras coisas. E ali ele se entregou como ele nunca havia se entregado a ninguém. Eu vou trabalhar, olha como é que ele foi inocente, eu vou trabalhar e vou casar com a mulher da minha vida agora, eu vou ser feliz. O sogro dele viu aquela brecha que ele deu, igual ele viu no irmão à fome. Lembra do irmão dele que chegou, estou a ponto de morrer, você tem alguma coisa? Tenho, claro que eu tenho. Você está a ponto de morrer? Tem aqui um ensopado preparado, quentinho, vermelhinho aí. Tá, eu quero. Dá o seu direito de primogenitura. Foi a mesma coisa de Jacó, quando ele olhou, ficou até aquele olhar dele, né? Imagino eu, que a gente vê a pessoa que já não vê mais nada, o Labão falou, ixi, agora. Enganou ele. E ele podia ter deixado, permitido, né, que voltasse, agora eu vou enganar ele, eu vou pegar ela à noite, igual ele fez comigo, trocou uma pela outra, vou embora, vou fugir, vou fazer do meu jeito. Isso estava lá dentro. E é aí onde eu repito para você, que você precisa ter essa decisão tomada. Eu não vou voltar a ser eu mesmo. Quem está entendendo isso? Ou seja, eu não vou voltar a ser Jacó. Fui enganado,
mas eu não vou tratar o meu engano, não vou tratar o engano que eu recebi com outro engano. Eu vou ser fiel. Eu vou honrar a minha palavra. Eu vou fazer certo. Eu não vou errar de novo. Não é porque alguém errou comigo que eu vou errar com essa pessoa. E ele continuou ali, sabendo que aquele homem não tinha um caráter bom, 7 anos, trabalhando de novo pela filha dele. Agora o Labão deu a filha dele. Tá bom, mas ele estava ali. Ele pagou o preço. E ficou. Aí depois dos 7 anos terminados, nasceu José. Ele então viu, estou trabalhando para o meu sogro, né? Agora é meu sogro, e o que eu percebo aqui? Eu percebo que como Deus tem algo comigo, e como eu tenho dependido de Deus, ou seja, eu estou na linha, eu estou no caminho, eu estou vivendo pela fé, Deus tem me honrado. Porque ele estava andando naquilo que ele se comprometeu, eu vou servir a Deus. Ou seja, eu vou ter uma vida reta. Uma vida reta, ela não te traz resultados instantâneos e imediatos. Eu faço agora, já estou vivendo. Não. Mas quando você tem resultado para você, onde você está, para as pessoas que te cercam, aquilo vem e fica. Essa é a primeira e a grande diferença. Para aquele que assumiu um compromisso com Deus, às vezes coisas pequenas que a pessoa ela já entende, ela assume, não, eu vou fazer isso, Deus quer de mim, eu vou dar para Ele, Deus espera isso de mim, eu vou entregar isso para Ele. A pessoa já vê, que diferente de como era antes, as coisas não vêm fáceis, mas quando elas vêm, elas ficam. E ela enxerga, inclusive, ela tem gratidão, ela vê uma coisa pequena, ela sabe, é Deus suprindo, é Deus dando condições, é Deus me mostrando, Deus está mostrando para mim aqui que não é mais igual era, que tem algo diferente, as coisas estão fluindo, ainda que não seja naquela velocidade da luz, naquela imponência de antes, né? Naquela imagem plástica, aquela paisagem maravilhosa, mas estão acontecendo, né? Não foi do dia para a noite que o Labão ficou rico por causa do Jacó, mas o que o Jacó fazia prosperava. Então, o Jacó vivia já como servo, aquilo que a gente profetiza todo ano. Um ano na vida dele, um ano de trabalho dele, um ano daquilo que estava debaixo das mãos dele, era melhor do que o outro. Amém? Então, quando a gente fala que um ano tem que ser melhor do que o outro na sua vida, primeira coisa, você não pode olhar para aquilo que está acontecendo lá fora, inclusive aquilo que está acontecendo perto de você. Você tem que olhar para aquilo que Deus falou. Deus tem algo comigo. Não importa que eu vou estar nas mãos do Labão, eu tenho promessa. Então, se eu trabalhar com ovelha, com boi, com cabra, se eu trabalhar com mato, se eu trabalhar com semente, se eu trabalhar no campo, se eu trabalhar na cidade, igual está lá em Deuteronômio, eu tenho promessa. E quando eu falo eu tenho promessa, eu não acredito em promessa e nem em maldição sem causa. Então eu já deixo claro para você que não basta você estar aqui no encerramento do jejum, ou não basta você estar aqui no dia que foi pregado, isso não é ter promessa. Eu estava naquele culto que foi pregado isso, eu peguei. Você pegou e pagou o preço? Porque não adianta você estar no culto, igual eu vejo algumas pessoas, por exemplo, que você quer ver a pessoa, você vem no encerramento de jejum, ela vai estar lá. Porque ela acredita, eu não sou o fiscal da fé dela, né? Para dizer, não adianta você estar aí que vai acontecer. Se ela crê, deixa ela crer. Mas a gente vê que a promessa é igual no caso do Jacó. Nós somos parceiros nisso aqui. Deus e eu. Nós somos parceiros. Eu fiz promessa, né? Mas sempre, pode ver, sempre com a promessa, tem algo que Deus está dizendo. Estou esperando isso da tua parte. É igual as bênçãos do Monte Gerizim lá. E todas essas bênçãos virão sobre vocês, se vocês obedecerem a estes mandamentos que hoje eu lhes dou. Então está aqui, vocês serão abençoados na cidade, no campo, tal, enfim. Agora não adianta eu só estar aqui e receber, é minha.
Ele continua a mesma pessoa, continua o mesmo Jacó, continua usando e forjando os meus próprios meios, não contando com Deus, não vai funcionar. E como eu repito, não é que eu sou fiscal e passa por mim, Deus pergunta, olha, se eu posso abençoar o fulano, não. Eu estou dizendo que não vai funcionar porque é o que nós vemos a cada dia. Não adianta você só receber e não contribuir. Não adianta você ficar só nessa metade da palavra do receber e não dar. Não dá vida, não dá obediência, não dá atenção à palavra de Deus. Tem coisas que Deus fala para você que é só para você virar. Muda de direção, meu filho, que a direção que você está indo não me agrada. Então muda, faz outro caminho, usa outro meio, outro método, um que Deus te apoia, um que Deus pode estar junto com você. Ah, mas o que eu estou fazendo não está errado. A gente já pregou sobre isso aqui, a bispa já falou várias vezes. Tem coisa que não se trata de estar errado ou ser pecado, mas eu já sei o bastante para não mais fazer daquela maneira, para não agir daquela forma igual Jacó. Tinha uma promessa lá atrás para a mãe dele, um vai servir o outro, e o maior vai servir o menor. A mãe dele sabia disso, porque no nascimento lá, naquele parto, um tanto conturbado, um ali já pelejando com o outro, ela já teve aquela palavra, precisava dela colocar a mão dela, misturar. Qual foi o preço que ela pagou? Nunca mais viu o filho que ela tanto amava, que inclusive era o Jacó. Meu filho, vai lá, faz, engana o teu irmão, não é que engana o teu irmão, né? Mas vai lá, passa na frente dele, eu vou dar um empurrãozinho. Não precisa de empurrãozinho. O empurrãozinho que ainda a gente insiste às vezes em manter na vida, aquele jeito, né? O meu jeito, sabe, o eu ainda ali voltando, fazendo, sei lá, se na mentira, no engano, contando com a influência de alguém, que com aquele alguém as coisas vão ficar mais fáceis. Deus não precisa disso. Porque quem era essa pessoa aqui nessa fase da vida do Jacó, gente? Quem que era? Quem que era o padrinho dele, que apoiava ele? Quem que era que dava um empurrãozinho para ele enganar alguém aqui? Quem que era? Não, aqui nessa fase aqui com Labão, quem que é que corria por ele? E nessa terra, quem que corria por ele? Pode falar, aquilo que vem na tua mente, é isso aí mesmo a resposta. Ninguém. Ele tinha que correr por ele mesmo. E isso foi o que? Permissão de Deus. Antes tinha alguém, lembra a mãe dele? A mãe dele estava por trás, ou na frente. Faz assim. Eu conheço teu pai. Vai lá e faz isso. Ou seja, eu tenho vantagem. Eu mantenho alguém na minha vida porque esse alguém me dá vantagem. Eu mantenho minha mãe, eu mantenho o fulano, eu mantenho aquela situação porque me dá vantagem. Eu creio em Deus. Eu dependo de Deus. Mas eu acredito que Deus vai me dar vantagem por essa pessoa. A vantagem foi tirada do Jacó. Pelo contrário, aquilo que por um tempo ele teve como vantagem, nas mãos e debaixo dos cuidados do Labão, ele passou a ter como desvantagem, peso, opressão, injustiça. Mas é exatamente aqui que a gente vê o poder de Deus. E eu repito a primeira frase que eu falei na pregação: não tem nada que está acontecendo na vida de qualquer pessoa que Deus não esteja vendo, ciente, no controle, e que inclusive que aquilo não seja usado como um teste. Agora, teste não é garantia de aprovação. Todo mundo que faz o Enem aprova, passa, entra na faculdade que sonhou. Aí eu te pergunto, a maioria passa ou reprova? E na vida, você acha que a maioria passa pelos testes ou reprova? Agora eu não vou perguntar a você, tá? Deixa para lá. Deixa para lá, guarda só para você. Isso aqui foi um teste, não foi o único, não foi o último, mas foi um teste daqueles que o Jacó passou. Mas passou bonito. Porque olha como que tem coisas que às vezes vêm, inclusive, para fazer a gente se
encher de alegria, né? Pelo menos aparentemente, ó, vou crescer agora, olha que maravilha. Chega o Labão, nunca tinha feito isso. Olha a expressão que ele usou. Jacó, eu imagino, né, a cena, né? Aquele senhor já, né, com aquele semblante, com aquelas rugas aqui, de tanto ficar com a sobrancelha arqueada, né, aquele cara duro, né? Olha ele, Jacó, meu filho, se eu mereço o seu favor, fica comigo. Eu fico pensando no Jacó, né? Olha, que coisa, hein? Olha. Ó a frase que vem na mente da gente às vezes. As pessoas mudam. E eu vou dizer uma coisa para você. Não conte, não espere pela mudança das pessoas. Porque quem está olhando, esperando e contando com a mudança das pessoas são as pessoas que mais se decepcionam. Porque quantas vezes que uma sinalização dessa na vida de alguém fez pessoas caírem na fé, quando o familiar começou a ficar um pouco melhorzinho, quando o patrão passou a ser menos injusto, quando um colega passou a tratar aquela pessoa bem, quando alguém passou a dar bola para aquela pessoa que estava ali orando, Senhor, faz ela olhar para mim, ela me vê, ela me perceber aqui no meio da multidão, aí a pessoa faz igual Labão. Se eu mereço o seu favor, fica. Olha, eu tenho visto, viu? Você acha que eu não vejo? Eu tenho visto quanto eu fiquei rico por causa do seu trabalho. Deus me abençoou por sua causa. Imagina o Jacó, hein? Olha, Deus existe. Aí o Labão fala assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu nem vou falar o seu salário. Não vou nem dizer quanto você vai ganhar. Me fala você, quanto você quer ganhar? O Jacó estava quase chamando o pastor Diego, falou, vou dar o testemunho ali na igreja, que já, esse ano aqui já estou terminando, eu não vou nem pedir o salário, só de eu ter ouvido isso do Labão, já vale um testemunho já vale para o canal, beleza, ok, o Labão, ó, e presta atenção, o Labão diz, fala, o que você quer receber? Aí o Jacó falou, olha, eu cuidei de você, trabalhei arduamente, me dediquei, ali estava o Jacó dizendo, né, está vendo? Olha, vale a pena, eu fiz certo, eu obedeci, eu não me vendi, eu não voltei a ser eu não te roubei, não te defraudei, não passei a mão em nada que era teu, estava comigo, estava aos meus cuidados, mas eu fui fiel, eu fui leal. E isso às vezes engana a gente se a gente não tiver com foco. Vamos lembrar o que a Bíblia falou essa semana, e não falou uma vez. Fé é o que, gente? Foco. Essa é a palavra de hoje. Diga, fé é foco. Quer dizer que então, onde está o seu foco, está a sua? É isso aí. Agora o Jacó passou. Por quê? Quando Labão, não, eu trabalhei, eu fiz, olha, Deus sabe, né? Oh, não, mas aí ele pegou e não me deu. Aí o Labão começou a ouvir, não tinha paciência, não é dele, né? Ou seja, aquele cara, ele não gosta de gente, né? Ele gosta de dinheiro, ele gosta de vaidade, ele gosta de poder, ele gosta ali do status, ele gosta de tudo, mas não gosta de gente. Labão, não, meu filho, quanto você quer ganhar? Fala, vamos resumir. Quanto você quer ganhar? Fala, qual é o teu salário? O Jacó, justo, deixando de ser Jacó, o Jacó conhecia como a palma da mão dele o que o Labão tinha. Ele podia ter dito, ó, você tem tantas assim, tantas assadas, tantas cozidas, tantas fritas, eu vou ficar com as fritas. Não, não me dê nada. Eu vou pegar aquilo que é dispensável seu. Eu não vou pegar o que você tem de melhor, o que inclusive eu tornei melhor. O que eu tratei. O que eu engordei. Não me dê coisa alguma, eu vou ficar com as salpicadas, malhadas e as ovelhas pretas. Ah, fico muito feliz, Jacó, que você aceitou a minha proposta. Olha, fico feliz mesmo, viu? Então vai ser feito como você falou. Tá bom assim? Tá? Ok? Combinados? Combinados. Tá bom.
Saiu Labão, pegou todas aquelas que tinham neste estado, o que ele fez? É justo, esse cara trabalhou por isso, né, gente? É ou não é? É justo, trabalhou por isso, pediu a minoria, ele podia ter pedido metade do meu rebanho, foi ele que me deu tudo isso, em trabalho, em dedicação, em bênção que tem na vida dele. Não, ele pediu pouco, ele pediu quase nada, mas eu não vou fazer, porque eu continuo sendo Labão. Então, de forma que se a fé do Jacó, se o foco do Jacó, como tantos de nós já foi assim, tivesse na mudança do Labão, o que teria acontecido com o Jacó naquele momento? Quando ele saísse lá e fosse, no outro dia, né? Foi lá o Labão, pegou, sai daqui agora, eu quero que vocês vão para uma distância de 3 dias aqui, para o Jacó não vê mais essas ovelhas, não vê mais essas cabras, não vê mais esses rebanhos. Foi lá o Jacó, quando ele foi, cadê? Não tinha nada. Quer dizer, eu já fui roubado, já me prejudicaram já na largada. Eu fui sair para correr, já seguraram meu pé. Todo mundo saiu correndo na minha frente. Na tratativa já ele foi enganado. Mas aí é onde você vê o foco do Jacó, a fé do Jacó. Você vê ele reclamando? Ô Labão, olha o que você fez comigo, você vê ele fazendo isso? Você me enganou, você me prejudicou. Você vê ele ficando triste, como a gente já ficou quando a gente depositou confiança, esperança, agora vai mudar, agora mudou, agora é outra pessoa, agora vai acabar isso aqui, agora vai acabar esse peso, essa injustiça, essa opressão, agora vai ser tudo diferente. E às vezes alguém promete isso para a gente, é ou não é verdade? Não, agora vai ser tudo diferente. Não foi. No outro dia, a vida do Jacó, a injustiça do Labão, né, o engano, a mentira, eram as realidades daquele lugar, daquela situação da vida do Jacó. O que o Jacó fez? Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele não gastou uma palavra, uma saliva, ele não gastou tempo para se abater. Eu achei que tinha mudado, eu achei que o Labão tinha se tornado outra pessoa, eu achei que ele ia fazer. Eu não estou esperando do Labão. Então a primeira coisa que eu quero que você se desperte, talvez você está esperando do Labão. Tira o teu foco do Labão. Tira o teu foco de pessoas. A bispa sempre fala aqui que a gente tem que ter que tipo de expectativa com pessoas? Ninguém estava aqui esses cultos, gente? Como é que tem que ser a minha expectativa com as pessoas? Baixa. Ela não fala zero, porque a gente também não pode se negar a ver quando uma pessoa realmente com realmente caixa alta, né? A gente não pode se negar a ver que uma pessoa mudou. Você mudou? Me responda, você mudou? Amém? Você mudou? Então, pessoas mudam, não mudam? Agora eu te pergunto, você mudou ou alguém te mudou? O que aconteceu com você? Você mudou? Então veja que é algo ativo. Não é alguém me mudou, eu mudei. Como é que muda a minha vida? Eu mudo a minha mente? Mudo o meu foco? Eu tiro meu foco do Labão, enganador, safado. Até porque eu me vejo às vezes no Labão. Opa, já foi assim. Então não vou condenar ele, mas vou aprender comigo por ele. Não vou confiar nele. Não vou esperar dele o que ele não tem para me oferecer. Mas vou esperar de Deus tudo. Porque Deus tem. Tem ou não tem, gente? Então a primeira coisa é colocar o teu foco em Deus. Não na força de expressão. Não, meu foco, minha fé está em Deus. Eu acredito que muita gente ouvindo essa palavra viu que ainda não estava. Que ainda estava com esperança com gente. Vai ser diferente a partir dessa atitude dessa pessoa.
Eu acreditei que aquela conversa, eu acreditei que aquele presente, eu acreditei que aquela gentileza, eu acreditei que aquele ato era um sinal. Receba os sinais, mas confia em Deus. E a gente tem que pegar esse espírito aqui, do novo Jacó, e não perder um minuto com esse tipo de decepção, que a vida, acredite, ela reserva e continua reservando, e vai continuar reservando para nós. Você está entendendo? Ninguém absolutamente aqui está imune de viver isso aqui, de novo. Quem já viveu algo desse tipo aqui, levanta a mão. Parabéns àqueles que vivem em outro planeta que não levantaram o que eu imagino, então nunca viveram uma injustiça, nunca foram traídos por alguém. Tem gente que vive isso todo dia. E tem gente que vai continuar vivendo isso todo dia. E aí? Isso tem poder ainda de frear a sua vida? De fazer você parar, ficar fazendo aquelas perguntas, por que tem gente assim, né? Por que Deus permite essas pessoas? Ele já também nos permitiu. A gente também já falhou. Olha que bênção aqui, o enganador sendo enganado. Mas o enganador aprendeu. E ele tirou o foco dele não só de praticar aquilo, como também de não deixar aquilo vindo de ninguém alterar a rota, a boa rota da sua vida, o seu destino verdadeiro. Eu não estou esperando do Labão ele ter falado, ele ter se aberto, ele ter dado aí uma amostra de um pingo, né? Aquele pingo que o rico pediu que o Lázaro colocasse no dedo mínimo dele para derramar sobre ele, ali de justiça. Isso não me convence, como isso não me impacta, e principalmente isso não tem poder, se for ou não for, se acontecer ou não, se eu receber a ligação ou não, se verem o que eu estou fazendo, o que eu estou plantando, ou o que eu já ajudei a colher, o que eu falo, o que eu faço, o que eu realizo, o que eu me dou, as noites aqui, o trabalho árduo, não importa, porque de fato a minha confiança está no Senhor. Então, eu vou cruzar com Labão? Vou, glória a Deus por eu não ser ele, graças a Deus por eu não ter mais a atitude dele. Mas a gente não gosta de Labão. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Tudo tem um tempo, nenhum Labão é para sempre na vida da gente, nenhum. Foi para sempre o Labão na vida do Jacó? Não é para sempre na minha vida nem na sua. Só que sabe quando não tem mais um Labão na vida da gente? Quando não tem mais testes para ele ser um instrumento a ser usado. Deus viu, não, ele já, todos os testes que eu precisava do Labão na vida do Jacó, ele já passou, então agora eu vou te mandar para outro lugar. Foi assim ou não foi? Não teve mais Labão. Você que vive perguntando, mas por que ainda tem um Labão na minha vida? Porque Deus ainda precisa usar um Labão para fazer teste com você. Quando não tiver mais teste para o Labão fazer, para o Labão ser usado como instrumento, Deus vê, não, isso aqui já mudou, Jacó mudou, isso aqui já não mexe mais com ele, isso aqui não incomoda, isso aqui não abate, isso aqui não domina mais ele. Ele resistiu e resistiu tanto, que ele já se tornou aquela pessoa. Então agora eu vou tirar você de perto do Labão e vou colocar você em outro lugar, com outras pessoas, em outras situações. Mas se você ainda tem um Labão por perto, é porque ele ainda é necessário. Apesar de você não querer, e está certo não querer, está certo não ver isso com bons olhos, não sou eu que vou pregar aqui e vou dizer assim, ame o Labão. Aliás, eu vou dizer ame o Labão, né? Mas você não tem que gostar do Labão, amar ele sim. Ver ele ali como proposital, tem que ter Labão na minha vida ainda, Deus não tirou, Deus sabe de todas as coisas, tem. Só que o Jacó colocou a fé dele em Deus, aí vem aquela parte, que inclusive é isso que nos inspira nos projetos de conquistas, que o Jacó
diferente de algumas pessoas a esta altura do ano, não perdeu tempo. Eu esperava, eu queria agora estar vivendo isso, eu queria ter chegado aqui hoje e estar acariciando as minhas ovelhas pretas, aqui os meus rebanhos salpicados e malhados. Não tem, eu vou trabalhar. O que eu preciso é da oportunidade, e Deus já abriu essa porta para mim, porque agora eu faço o meu salário. Então não teve chororô, mimimi, não teve murmuração, teve ato, porque fé é isso, fé é obra. Não dá para eu dizer para você que eu tenho fé, e está toda represada aqui dentro, e não me leva a tomar uma atitude, a profetizar, a declarar algo poderoso, a me fazer sair do lugar e começar a colocar em prática aquilo que está dentro de mim. E você tem que pegar esse espírito agora. Se está voltado para o Labão, para a injustiça do Labão, para mais uma do Labão, foca agora nesses galhos. O que é que eu posso pegar? O que eu posso fazer? O que eu posso gerar? Que não depende de ninguém, depende de mim. Depende da minha fé sendo colocada em prática. Depende de atitudes minhas. Eu vou fazer isso. Não importa quanto isso vai me custar, se vai custar todo o meu suor, toda a minha energia, todo o meu sangue. O que não pode mais é pessoas ficarem paradas, focadas na pessoa errada. E qual que é a pessoa errada para você se focar? Qual que é, gente? Fala o que está dentro de você. Ninguém vai falar igual ao outro. Pode saber, essa é aquela pergunta que é aberta. Quem que é a pessoa errada para você se focar? Qualquer uma. Todas. Você se focar em gente, eu estou focado no meu marido, está errado. Não, eu estou focado no meu filho, é filho, está errado. Não, eu estou focado lá no... Está errado. Você tem que estar focado em Deus, na palavra. O que você recebeu? Ele teve um sonho, olha, levanta a cabeça e olha, eis que os rebanhos são salpicados, listrados e malhados. É disso que eu precisava ver algo. Então o que eu vi agora, eu vou criar, eu vou gerar, eu vou colocar em prática o que eu tenho. Ele não tinha tinta. Olha que bênção. Ali, por isso que eu falo, tem testes que vêm para sair, para tirar o que está dentro de nós. Vamos falar a verdade aqui, indo longe, Vamos longe agora na nossa imaginação. O Jacó que criou meios lá nos galhos de plátano, amendoeira, não podia ter feito ali uma tinta, e ele mesmo pintado alguns rebanhos? Podia ou não podia? Podia ou não podia? Dava ou não dava? Quem tem uma ideia daquela ali dos galhos, não tem ideia também de ir lá à noite, pegar, aquela terra que, tem terra que tinge, pegar uma planta lá, de uma cor mais escura, e à noite pegar lá e, vai lá, salpica aí, vai, salpica aí, amanhã a hora que acordar é minha. Mas sabe o que você vê aqui? Quando a fé sai de dentro para fora. E quando uma pessoa faz as coisas, quando ela realiza pela fé, ela quer esse tipo de coisa na vida dela. Ela não quer as coisas de fora para dentro, as coisas de aparência. Ela não está mais voltada, para a imagem. Ela quer coisas permanentes, coisas profundas, coisas consistentes. Não, eu não vou pintar, não. Eu vou gerar isso. Eu vou passar isso para essas fêmeas. Eu vou colocar para elas verem como eu vi, porque isso nasceu fora. Eu nunca dependi do Labão. Isso nasceu dentro de mim, Deus fez eu ver aqui dentro. Deus me fez ver acordar, Deus me fez ver em espírito. Quer dizer, isso aqui está dentro de mim. Para eu tirar de dentro e colocar para fora, da mesma maneira eu vou fazer com esses animais. Eu vou colocar isso neles de dentro para fora. Porque eu creio que o que eu não posso fazer, Deus vai fazer dentro deles. Mas eu vou fazer o que eu posso. E aí é onde está a fé. Eu não vou ficar aqui lamentando. Não vou ficar focado no Labão. Labão não muda mesmo. A essa altura, dezembro de 2020, não muda. Nunca vai ser outra pessoa. Isso aí é perda de tempo, de vida.
Quantos que ainda se chateiam, se magoam? Quantos que chegaram aqui hoje decepcionados? Decepcionar, a gente não consegue mudar isso. Agora, a decepção continuar te dominando ou conduzindo qualquer coisa da sua vida, isso não pode mais. Está entendendo? Gente ainda vai te decepcionar? Infelizmente vai. Mas isso não pode mais ter poder de rédea na sua vida. Está entendendo? De rédea. Porque tem gente que quando é decepcionado, passa um mês, até começar a procurar os gatos. Não vou ficar perdendo meu tempo com isso. Gastando energia, ligando para alguém, falando do que eu estou vivendo, do que fizeram comigo, não vai mudar. Termina esse ano de uma forma gloriosa, e só tem um jeito de acontecer isso. Você definitiva, e assim, de verdade, você se voltar para Deus. As pessoas mudam, deixe que elas te provem isso. Elas mudam, mas elas não mudam a partir da sua perspectiva ou da sua expectativa para com elas. Elas mudam porque elas decidem mudar. Eu quero mudar, eu mudo. Não é a tua esperança que me faz mudar. Às vezes até estraga. Às vezes você espera tanto, e a pessoa não atinge. Aí ficam dois decepcionados. Um frustrado porque percebe que não está correspondendo, e o outro decepcionado porque esperava muito e recebeu quase nada, ou nada. Então vamos tirar o foco de pessoas, gente. Tirar o foco, talvez ainda em dezembro, depois de tantas coisas que a gente viu, viveu, foi livrado, foi abençoado, foi alçado num patamar superior, de repente ainda estamos repetindo nós. Está entendendo? Repetindo o que espera demais, o que tem expectativa, o que está olhando e contando com algo. Não, mas eu até vi como resposta de oração aquela palavra que saiu da boca do Labão. Toma posse do poder de Deus, mas não se firma nas palavras de homem. Não se mova nem para o alto nem para baixo por aquilo que um homem fala, por aquilo que está no papel, por aquilo que sai no exame, por aquilo que vem para você numa notificação, num processo. Você tem que se mover, exultar, como também se abater como Davi, quando algo vem de Deus para você. Se Deus não está feliz, satisfeito com a tua atitude, isso tem que te abater. Não, eu tenho que me arrepender disso aqui. Agora é momento de tristeza mesmo, para eu virar isso aqui, para eu não continuar mais nessa atitude, nessa mente, nesse tipo de comportamento. Não, agora eu fico triste, porque essa tristeza, ela é gerada pelo arrependimento, que o Espírito Santo causa. Agora, está todo mundo contra você, está todo mundo se voltou contra, aquilo que te falaram, prometeram, o Labão chega e diz, fala, quando você quer ganhar? Fala, quero saber, agora, vai, isso, tá bom, vai ser assim, você vira as costas na hora que você vai procurar os teus, opa, ontem estava aqui, é Labão, mas não preciso do Labão, eu preciso das minhas obras de fé, amém? Diga, eu preciso de obras de fé. Diga, eu não preciso de pessoas, eu preciso de Deus. E você tem que estar focado nele. O que é que Deus falou comigo? Tem que ser as perguntas. O que é que o Senhor tem comigo? O que é que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor me quer agindo? Qual que é o próximo galho? Onde está o galho que eu vou descascar aqui? Qual é a fé que eu vou praticar? Qual é o passo que eu vou dar? Não perca tempo com gente que já te mostrou o que você está investindo em mim é perdido. Mas a gente tem ouvido para amar, para transbordar, para doar, para derramar. Faça isso. Mas não faça isso esperando receber algo de retorno. Ame, cuide, faça, abençoe, dê, empreste,
levante pessoas, mas espere tudo isso de Deus para a sua vida. Está entendendo? Ah, mas e quem mais eu fiz? Você mais ganhou do que essa pessoa. Você mais recebe quando você faz do que a pessoa que diretamente recebe algo de você, da sua mão, da sua boca, da sua vida. Então faça como a Bíblia manda fazer, como Jesus fazia. Teve gente que foi curada por Jesus e estava ali gritando Barrabás. Gente que teve parente, amigo, irmão, primo, filho, e que foi influenciado por gente inescrupulosa. Jesus não esperava nada dessas pessoas. Jesus tinha uma missão, e cada um de nós temos também. Não temos que ficar abatidos, não temos que entrar, nem no sábado, né? Nem no sábado entrar triste por algo que alguém não viu, não falou, não reconheceu, mas entrar já com esse espírito certo, tendo deixado um Jacó que nós éramos para trás. Já fiz isso, então eu sei que tem gente que faz mesmo. Vou olhar para Deus, vou colocar minha fé em Deus, vou fazer o que eu tiver que fazer. O que eu tenho que fazer agora? Vou orar. O que eu tenho que fazer agora? Aquela semente. O que eu tenho que fazer agora? Tem esse galho aqui, porque essa vaca, essa cabra, essa ovelha, ela vai ficar olhando aqui quando ela estiver bebendo água, e quando ela tiver uma cria, vai sair com esse desenho. Então deixa eu fazer o desenho que eu quero. Deixa eu criar nesse galho que eu quero que essa fêmea veja e gere dentro dela. Porque esse desenho está sendo gerado dentro de mim. Deus tem gerado desenhos, projetos, coisas novas dentro de nós. Deus tem falado de jovens, de velhos, de pessoas pequenas se tornando grandes. Deus tem falado de restaurações, restituições e de mudança. Nós estamos agora debaixo dessa unção. Esses 31 dias de mudança não são expressões que são usadas, até porque ninguém usa expressões por mais de 20 anos e elas acontecem. Não são expressões, palavras, não é fruto de marketing, isso é poder de Deus. Agora, no mesmo grupo, tem gente que bebe desse espírito, tira o foco do Labão. Deixa literalmente de ser, definitivamente deixa de ser o Jacó e começa a pagar o preço. Tem gente que começa a pagar um preço em dezembro e ainda em dezembro já colhe frutos desses resultados. E é o que eu digo para você fazer. Talvez está lamentando, murmurando, está focado na coisa errada, na pessoa errada, está focado em lugar, está focado em gente, está focado em situações. Foca em Deus. E naquilo que Ele falou com você. E é uma coisa que a bispa sempre fala. Às vezes, você vai fazer algo que você fala, mas não vai ficar perfeito. Essa aqui, eu acredito que a maioria lembra. Eu já estou falando pela minha fé mesmo. O perfeccionismo é o que, gente? Alguém falou? Fala. O perfeccionismo é o quê? Uma maldição, é uma desgraça. Você não vai fazer perfeito. Faça o que você tem que fazer. Está entendendo? O perfeccionismo, é uma maldição. Diga uma desgraça. Quem entendeu o que isso significa? Quem entendeu de verdade? Para quem levantou a mão, quer dizer, mas não vai ficar bom, faz. Eu vou falar, mas não vai ficar perfeito, faz. Porque nós não somos perfeitos. Você acha que esses galhos ficaram perfeitos, esses desenhos? Não, mas ele fez o que estava dentro dele. Existe alguma listra perfeita? Olha uma zebra, são simétricas as listras de uma zebra, gente? Mas ela é ela. É ou não é assim? Ela é ela. Não tem que ser perfeito, tem que ser o que você tem. Tem gente que está nessa ideia, está preso a isso. Mas não vai ficar perfeito. Mas espera aí, eu creio, eu vou fazer, eu não vou ficar parado. Porque se eu ficar parado, daqui a pouco a minha mente já está no ponto morto, está reclamando, está murmurando, está olhando para quem não deve, está olhando para a situação que não deve. Mas quando ele estava fazendo, ele estava plantando, ele estava trabalhando para ele em Deus, porque o que ele estava fazendo não era natural.
Aquilo tinha uma base espiritual, uma base sobrenatural, e por isso que o resultado que ele viveu também foi sobrenatural, porque se você perguntar para uma pessoa, aí, um biólogo, não tem ligação uma coisa com a outra. Pega você e descasca um galho e coloca debaixo de uma vaca branca. Aí vai lá um boi branco, um touro branco e cruza com ela. Que cor que vai nascer o bezerro, gente? Hã? Mesmo com aquele galho lá embaixo? Hã? Que ligação há? Mas a gente vai trabalhando pela fé o que a gente acredita. Não que já está perfeito para ser feito. Não que eu vejo que é ideal, mas é o que eu tenho. E ele foi puxando, né, o espírito dele, porque veja que no finalzinho aqui a gente lê que ele não fazia o mesmo, porém com as fêmeas mais fracas. De modo que as crias mais fracas ficavam com Labão. Eu não vou trabalhar as mais fracas. Eu não vou, não é isso que eu quero para mim. Ou seja, o foco dele estava totalmente alinhado. Não era um meio foco. Sabe aquela coisa, eu faço isso, mas seja o que Deus quiser. Não, eu vou me focar no que eu quero, do jeito que eu quero. Vou fazer o que eu creio com o que eu tenho. Ah, mas e as fracas? Não quero, então não vou gastar energia com elas. Não vou me focar nelas, não vou me distrair com elas, porque só vai me tomar força, tempo, dinheiro, depois vai enfraquecer o meu rebanho. Não. A tua fé é onde está o teu foco. Se o teu foco está em pessoas, tira delas e coloca em Deus. Se o teu foco está num lugar e você está completamente limitado por causa do lugar que você mora, o lugar que você trabalha, o tamanho dessa empresa, o lugar que você foi, sei lá, foi mandado, ou chegou, entrou, é o lugar, tira o teu foco do lugar. O Jacó estava ali, na terra do Labão, na casa do Labão, com os rebanhos de Labão, mas ele tinha a bênção de Deus. Então não importa se eu estou aqui na Moca, se eu estou lá no... Não vou falar o bairro, porque senão depois alguém vai falar que eu... né? Entendeu? Não importa se eu estou na Moca ou se eu estou lá dentro do rio Tietê, por exemplo. Se eu creio, até lá vai brotar algo bom. Está entendendo? Não importa, tira o teu foco, a palavra é essa hoje. Coloca o teu foco nessas 3 coisas que tem que mudar. Ah, mas eu quero que uma pessoa mude. Opa, então aí você tira isso aí, tira do teu projeto. Se você está contando que pessoas mudem, é você que tem que mudar. Porque a gente não pode esperar, a gente não pode colocar nossa esperança em gente. Pelo contrário, essas pessoas, mudando ou não, elas não podem mais ter impacto na nossa vida. E a gente tem que chegar num nível de Jacó, de conviver com elas, com as injustiças delas, com as mentiras delas, com os desvios delas, e aquilo não ter nenhum poder, nenhuma influência, aquilo não ter nada sobre nós. Você pode viver assim? Quem pode viver assim? Que crê. Talvez hoje você fale, hoje eu não consigo viver assim, mas eu creio que eu posso chegar nesse nível. Quem crê nisso? Eu creio. E é bom que talvez você reconheça, eu não estou nesse nível. Eu não vivo assim, mas eu quero. Porque o Jacó conseguiu. Eu não vou conseguir, eu sou menos que o Jacó? Não, ele conseguiu. Aquilo não influenciava mais ele, a gente não vê Labão, você me enganou. Não, eu vou trabalhar. Não vou me focar aqui no Labão, vou me focar em galho seco. Ou em galho verde, mas não vou me focar no Labão. Porque o galho pode sofrer influência minha, o Labão está dizendo que não pode. Está entendendo? Vou dizer uma coisa para você, às vezes você está focado no Labão e tem galho verde ou seco que vai te dar mais resultado do que o Labão. O que você tem que fazer então? Se foca nos galhos. Está entendendo? Gasta energia com os galhos. Você está falando... Aqui no caso do Jacó foi literalmente. Foi ou não foi? Uma vez uma pessoa na igreja ouviu uma palavra, eu era obreiro ainda, e eu não lembro qual foi a palavra, mas alguém falou algo assim, mais ou menos nessa linha, falou assim,
Tira isso aí, tira isso da tua frente, nem que for para você colocar um papelão na sua frente. Mas tira isso, coloca qualquer coisa, nem que for um papelão. E a pessoa recebeu aquilo, a pessoa estava tão assim, eu acho que estava tão atordoada, né? Que a primeira coisa que apareceu na frente dela se agarrou, que foi aquela palavra. E acredite se quiser, aquela pessoa, ela colocou o papelão literalmente no lugar do papelão, na frente dela. E ela tirou, tinha uma situação, acho que é uma situação de casamento, tal, não lembro agora que tinha sido, se foi uma traição, alguma coisa no casamento. E a pessoa pegou, então Deus, a pessoa entendeu assim, mas quem vai mudar uma pessoa que crê? Entendi, tal, entendi, a pessoa com ela, entendi. E começou a investir naquilo, no papelão. Quando eu falo papelão, estou falando literalmente papelão, a pessoa começou a mexer com aquilo, trabalhar com aquilo. Pois acredite se você quiser. Se você não acreditar, aconteceu do mesmo jeito. Pois a pessoa descobriu a vocação dela, ela pegou um filão de um negócio, que ela saiu assim da margem da vida, e ela ficou muito bem. Mas assim, eu ainda lembrei disso agora, que eu falei, puxa vida, é verdade, a pessoa ela pegou, tirou, né? Não, isso aqui não dá certo, né? Acho que até ela ouviu, para de bater em ferro frio, igual Deus falou com Saulo lá, quando ele caiu do cavalo, né? E nem que for para você colocar uma caixa de papelão na tua frente, a pessoa, é isso. E começou a investir nisso, e começou a trabalhar com reciclagem, se eu não estiver enganado, e começou a trabalhar, e fazer, e foi crescendo, explodiu. Gente, o Jacó se envolveu com galho, essa pessoa se envolveu com papelão. Eu não sei com o que você tem que se envolver, mas se envolva com aquilo que você vai colocar a tua fé em prática. E não repetir você. Não repetir sentimentos. Não repetir lamúrias, murmurações, reclamações ou os mesmos erros. A gente tem tudo de Deus, da palavra, da igreja, na concordância, na fé, nas direções que Deus nos dá para vivermos o melhor fim de ano. Mas estão falando aí fora. Tira o foco disso. Tira o foco. Cada dia parece que deixaram o pior para dezembro. As piores notícias para dezembro. Parece que tem gente que acorda falando assim, hoje eu vou estragar com o Natal de milhares de pessoas. Então vamos lá, solta isso. Você vai deixar isso te dominar? Umas 14 pessoas falaram que não. E as outras, estão em dúvida ou não? Você vai deixar isso te dominar? Nada pode te dominar. Pode ter um Labão na tua casa, pode ter um Labão aí na tua cama, pode ter um Labão na empresa que você trabalha, pode ter um Labão governando cidade, estado, país, o que for. Tira o foco do Labão. Coloca no Senhor. Na visão que Deus já te deu. Porque o que Jacó fez foi porque ele teve uma visão. Vai ser assim, meu rebanho. Então Deus já fez a parte dele. Me deu visão, me deu direção. Espera aí, deixa eu respirar. Eu tenho força. Eu estou bem. Eu não preciso da perna do Labão, eu tenho. Eu não preciso do braço do Labão, eu tenho. Eu respiro, eu não preciso do ar do Labão, eu tenho. E eu tenho a visão para fazer. Obrigado, Senhor, eu vou fazer. Porque eu creio. Tem gente que é como se estivesse dependendo da perna do Labão, da mão do Labão, da respiração do Labão, do dinheiro do Labão. Não. Você precisa da visão que Deus te deu, que Ele está te dando, e daquilo que já tem na sua vida. Talvez você ache não é muito, faz com o que você tem. Descasca os teus galhos, coloque em ação a tua fé, ora por isso. Mas ora e haja. Contribua, colabora, coopera com Deus. E se mantenha ali numa atmosfera espiritual. Tudo aquilo que vem nessa época, ou em qualquer época da sua vida, para levar você para baixo, para te entristecer, para fazer você se distrair, se afasta disso.
Com algumas pessoas não tem como. Você vai ter que ser duro, romper, você vai desagradar, mas se envolva, cria em volta de você uma atmosfera espiritual, com o que Deus tem te falado, né? Como nós ouvimos aqui essa semana, a bispa ainda falou, a própria palavra do Josafá, tem momentos que você precisa louvar mais. Esses dias ainda eu estava voltando, fazendo uma viagem, depois até comentei isso com alguém, fazia já um tempo, mais um tempo que eu não ouvia, aí apertei o botão do rádio lá, fui tentar conectar o celular para ouvir um culto, e aí apertou o botão lá sem querer, entrou uma rádio, né? E uma rádio até que tocava um tipo de música que eu gostei lá atrás, né? Por mais que mudou bastante esse estilo de música, hoje é outro já, que é aquelas músicas mais voltadas para o sertanejo. E aí estava cantando lá uma dupla, né? E o homem falando, né? Tal, que ele foi numa festa e que ele encontrou a mulher que estava com a cama que ele comprou, que estava com o cara que não era ele, assim, que não fazia com ele, tal. Que aí ele foi, ele chorou tanto que ele caiu na piscina para a mulher não ver ele chorando, tal. Falei, meu Deus do céu. Mais ou menos isso, eu não lembro certo, mas foi mais ou menos isso, entendeu? Quem conhece essas músicas aí até deve saber que música que é. O cara, eu sei que o cara fala o coro da música que ele chorou tanto que ele teve que cair na piscina e pulou na piscina para ninguém ver as lágrimas dele. Aí a gente entende por que o homem hoje é tão fraco. Para e pensa, eu não ouvi a música, aquilo não me entreteu. De verdade, a hora que eu ouvi aquilo, eu só estava prestando atenção na letra, porque o que engana é a batida, né? O que atrai a pessoa não é a letra, o que atrai é o ritmo, não é assim? Você gosta, a hora que estava ali, o que me prendeu ali foi o ritmo, né? A batida, tal coisa ali, o ritmo que tem uma raiz aqui, que tem uma inclinação para aquele ritmo. Aí eu comecei a ouvir a letra, eu falei, não, já desliguei, falei, não acredito. Falei assim, se tiver tudo nessa linha, por isso que cada vez mais, a bispa já falou aqui várias vezes, teve curso que foi falado só sobre isso, como os homens estão fracos. Imagina um homem, eu chorei tanto, que eu pulei na piscina para ninguém me ver chorando. O que eu estou falando para você é sério, na hora eu falei, meu Deus, é por isso. Aí o cara, imaginei, eu ouvi aquilo lá, desliguei, credo, nunca mais. Está amarrado, mas tem homem que deve ouvir isso o dia inteiro. Aí o garoto vai ouvindo isso e acha que vai acontecer o que com ele? Não, eu ouço isso, eu sou bruto. Aí quando acontecer comigo, não, eu vou ser forte. Claro que não. É o que eu comecei falando, você faz parte. Tem ingrediente de músicas que a gente ouviu uma época, que até hoje estão enraizados aqui, nesse bolo. É ou não é verdade? Coisas que você ouviu tanto que entrou. Então eu estou falando de uma que eu ouvi, mas isso aí deve ter coisa muito pior. E eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não dá não. Ou seja, não pode, você tem que tomar cuidado. E por que eu estou te falando isso? Porque você é que cria a atmosfera que você vive. Está entendendo? Você não consegue fazer o sol nascer frio. Você não consegue fazer São Paulo ter menos poluição. Ainda que você tenha um carro a álcool elétrico, você não consegue. Mas você consegue alterar a atmosfera espiritual do teu quarto, da tua casa, do teu carro, aquilo que está em volta de você, você consegue. Tem lugares que você sabe, não, isso aqui não é para mim mais. Tem músicas que eu sei, se eu colocar ali e começar a bater, opa, não, desliga isso aí, não quero ouvir isso não. Não é para mim, não quero ouvir isso, não quero essa mensagem para a minha vida. Ah, é só uma música, não é só uma música, ali tem uma mensagem. Ouve isso o dia inteiro, fica ouvindo esse tipo de música, que o homem é fraco, que o homem chora, que o homem não dá conta de nada, que o homem sofre, que o homem vai ser um coitado, que o homem vai viver para sofrer. Eu estou falando essa, mas deve ter música aí pior, eu sei que o que tem aí de música que fala de obscenidade, de promiscuidade, isso sempre teve, sempre vai ter. Aí a pessoa, ela vem para a igreja, ela vem para o culto, ela cria, ela coloca, ela decora, né? A atmosfera espiritual dela, ela vai lá e coloca um vaso ali com uma bela planta, mas o resto, ela coloca tudo de imagens terríveis. Aquele vaso vai fazer diferença? Não. Você é quem cria essa atmosfera. Tem gente que fica o dia inteiro reclamando nos seus ouvidos. Essa pessoa te influencia ou não? Sim ou não? Sim. Aí, o que eu faço? Não ouça?
Não ouça mais. Tem coisa que você faz todo dia e te causa a mesma espécie, né, todo dia. Para de fazer. Eu vou lá, eu como tal coisa, me faz mal. Para de comer, não vai fazer mais mal. E o que eu estou dizendo é para você já criar. Está criando, então intensifica isso. Ora mais, reclama zero. Para de ouvir o que não te acrescenta. Pessoas, músicas, pessoas que são influenciadores desse tempo, que você ouve e fica confuso. Eu ouço essa pessoa porque ela é inteligente. Mas quando eu ouço ela eu fico confuso. Então não é inteligente para você. É inteligente por quê? Porque fala uma outra palavra difícil. Porque emplacou e você vê um monte de gente embaixo comentando, é isso aí, tá legal. Colocando um monte de polegar ali, não. Eu tenho que me edificar, eu tenho que edificar a minha vida, eu construo, eu coloco os tijolos, aí Deus me ajuda, passa a massa, eu coloco o outro, eu contribuo, eu colaboro, Ele me ajuda, Ele me abençoa, Ele me levanta, Ele me sustenta, como foi com Jacó. Não é assim, é dia após dia. Dia 1 você veio, ouviu a palavra, dia 2 depois, dia 3 e hoje de novo. Não é essa palavra que muda a tua vida, mas ela faz parte dessa mudança. Amém? Então pega ela. O que já cabe na sua vida, coloca esse tijolo, assenta ele. O que não cabe, que você está vendo que está sobrando, tira. Tira da sua atmosfera, faz igual Jacó. Se foca em tudo que você quer que cresça. Naqueles rebanhos fortes. Invista nas fêmeas fortes dos rebanhos. Mas aquela ali também, coitadinha. É coitadinha. Invista nas fortes. Naquilo que você quer que expanda, que cresça na sua vida. Você não quer que sentimento cresça na sua vida. Você quer que o sentimento diminua, então não invista em sentimento. Não fique esperando coisas que alimentem sentimentos na sua vida. Você está entendendo? Porque o fulano, quando ele fala isso, fica tão bem. Não, pare de ficar contando, dependendo, esperando disso. Pare de investir em sentimento. Invista nas visões. Invista nas coisas que Deus já te mostrou. Nas palavras, nas direções que Ele te deu. E quando isso crescer, você vai ver o poder sobrenatural dEle materializado em nome de Jesus. Pega o seu propósito, coloque-se em pé por gentileza. E vamos investir, vamos descascar os nossos galhos, vamos colocar a nossa fé em prática, vamos apresentar ao Senhor aquilo que não pode continuar do jeito que está. Não importa se tem um Labão aí que está tentando defraudar você, tirar de você o que é teu, o que ele mesmo te prometeu dar. Se não vier da mão dele, vai vir das mãos de Deus. Não fica aí, mas no Labão é Labão. Labão é Labão, ele não pode ter esse peso definidor na sua vida. E as pessoas só têm peso definidor na vida da gente quando a gente dá a elas esse peso. Então eu quero que você comece já falando com você na presença de Deus. Primeiro é com você. Você tem que estar aí, dizendo, essa pessoa não vai ter mais esse peso definidor na minha vida. De me levar para o céu ou para o inferno. De eu me sentir a melhor pessoa do mundo ou de eu me sentir a pior. Isso é peso de Deus na sua vida. Como disse Jesus, não tem mais aqueles que podem matar o corpo. Mas temam aquele que pode fazer o corpo e a alma ir para o inferno. Deus pode te levar para o céu, Ele pode te mandar para o inferno também. Então é temer, é sentir, é esperar, é investir. Invista em Deus. Invista em Deus. E ainda que Deus te mande descascar um galho, ou abraçar a caixa de papelão, nisso tem mais futuro do que você ficar esperando mudanças em Labão. Isso tem promessa. Se tem promessa,
no galho de amendoeiro ou de plátano. Então invista nisso, coloque o teu foco nisso. E se a fé é o foco tem que ter atitude. Não é só você ficar mentalizando algo, eu imagino. Não imagino não, eu vou criar o meu meio. Não é o meu meio dando um jeito. Eu vou falar isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar com isso. Eu vou trabalhar nisso como Jacó. Eu vou investir nisso. Esse é o foco. Foco não está ligado a pensamento, sentimento. Foco está ligado à atitude. Eu vou praticar aquilo que Deus já falou comigo. Eu não sei, com Jacó Deus deu aquela visão. Eu não sei qual visão que Deus dá para você, o que Ele já te deu. E que talvez você está esperando alguém te ajudar, alguém te favorecer. O Jacó favoreceu Labão. O Jacó favoreceu. Ele ouviu isso inclusive da boca do Labão. E não foi ainda pelo que ele ouviu, porque ele disse, eu mereço, fica. Ele não merecia, mas o Jacó tinha o que dar a ele, e por isso ele ficou. E veja que o Labão não ficou pobre, foi o Jacó que ficou rico. Isso é uma bênção, porque você cresce e não tira dos outros, mas você cresce. Quantos que ainda tem aquela mentalidade, para eu ganhar alguém tem que perder? Ou se alguém ganhar quer dizer que é automático, eu vou ter que perder para alguém ganhar? Não. Você constrói em Deus as coisas. Você depende de Deus, você confia em Deus. Você recebe de Deus visões, ideias, sonhos, projetos. Aí às vezes você olha e fala, mas é só isso. Eu vou fazer porque eu creio. Não é porque está daquele tamanho que eu vi. Não é porque está perfeito, porque eu vou fazer perfeito e já vai dar resultado imediato, instantâneo. Mas eu vou fazer porque eu creio que isso, Deus vai prosperar isso. Deus vai multiplicar isso. O desenho que eu fizer nos galhos, Deus vai fazer no ventre dessas fêmeas, depois que elas se acasalarem. Mas que garantia ele tinha disso? A fé dele, ele acreditou naquilo. Ele creu naquilo. E a gente vê que ele não fez isso uma vez, ele fazia isso continuamente, quer dizer, ele viu que era bom. Ele viu que funcionava. Tem gente aqui que já viu que funciona e parou, e eu te pergunto, parou por quê? Se distraiu. Porque perdeu o foco. Você já viu na tua vida que funcionou? Quantos aqui fizeram propósito, arrebentaram aí, se distraíram? Se volta para a direção certa. É difícil, vencer, estar no alto não é fácil mesmo. Jacó não chegou onde ele chegou, na leveza, na facilidade, mas na perseverança, na fé. Não foi de um dia para o outro, foi um dia depois do outro, e nem um dia ali abortado, nem um dia de desistência, mas todos os dias de perseverança. Senhor, eu te peço um espírito de perseverança aqui, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço um espírito de perseverança. Senhor, quantas pessoas tem aqui que é possível, eu mesmo, meu Deus, que não tem a tua mente, a tua memória a ver, gente que começa, mas que não termina, gente que vem na primeira semana, mas para, se esvai, se desvia, se distrai. E eu peço, Senhor, eu peço um espírito de perseverança, de continuismo, de permanência, meu Deus. Eu peço, levanta cada pessoa aqui, levanta como o Senhor levantou o Jacó. Ele quis, sim, ele quis, ele creu e ele pagou o preço. Eu oro para que cada pessoa aqui seja tocada por essa mensagem, que o Espírito que traz, meu Deus, essa mensagem toque cada coração,
que quebra os sentimentos que ainda estão amarrando, escravizando, limitando essa pessoa a se sentir numa sofrência, numa injustiça, prejudicada. Senhor, liberta ela disso agora, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, eu te peço, liberta agora. Que ela não passe mais nem um segundo nessa condição. Não fizeram por mim, não me viram, não me ajudaram, me prejudicaram, foram injustos comigo, eu perdi, eu sofri, aconteceu. Não, Senhor, que ela olhe, já sai atrás. Onde estão esses galhos que eu vou descascar agora, que eu vou desenhar, que eu vou fazer? Onde estão as fêmeas agora e as mais fortes, que eu vou me focar, que eu vou trabalhar, que eu vou fazer, que eu vou arriscar, que eu vou começar algo que eu estou agora pensando, que eu estou imaginando há tempo, e eu não faço? Ou eu estou esperando isso ficar fácil, eu estou esperando todo mundo me ajudar? Não, Senhor, eu peço um espírito forte. Se você é um fraco, fala para Deus. Não é para mim não, fala para Deus: Senhor, eu quero, e eu creio que eu posso sair daqui forte como Jacó, de forma que ninguém possa me impedir de agir, que a decepção, a frustração, a rejeição, não tenham mais nenhum peso na minha vida, nenhum, Senhor. Essa pessoa, essa situação, esse lugar que tiveram pesos definidores na minha vida, eu declaro: basta! Chega! Não mais comigo, não tem peso mais. Em nome de Jesus, não tem peso mais. Declara isso pela sua fé. Não é para escutar, não pela minha. Declara pela sua fé. Você tem que dizer aí, porque crê. Não tem peso mais. Fulano de tal, não tem peso mais. Fulana de tal, não tem peso mais. Peso definidor? Não. Eu declaro: eu te amo em Jesus. Eu vou investir na sua vida, mas você não define mais a minha. Esse lugar, esse endereço, essa situação, aquela situação combinada, sei lá, reunião, aquele fato, aquele fim de final de semana, onde aquela discussão sempre acontece, aquele semblante que te remete a alguém, ou alguma lembrança, isso, fala o nome disso e declara: em nome de Jesus, isso não tem mais poder de definição na minha vida, não tem mais poder. Eu declaro, Senhor, que não há mais Labão na vida dessa pessoa. Eu sei, meu Deus, que com caráter vai continuar existindo, mas não tem mais gente com peso definidor na vida dessa pessoa. Que faça sol, faça chuva, que dê risada, que chore, que proíba, que fale, que exalte, que prejudique, que faça injustiça, que minta, que fale a verdade, que fique bom ou que fique péssimo, Senhor, que não tenha mais peso. Mas eu oro para que o Senhor assuma o controle da vida dessa pessoa. Receba cada um, meu Deus, que te pede: Senhor, controla a minha vida. Eu quero que o Senhor controle a minha vida. Sentimentos, não. Sentimentos, não. O Senhor, sim. A palavra, sim. A minha fé, meu Deus, naquilo que eu devo me envolver, sim. O sentimento, não. A rejeição, não. A injustiça, não. Eu peço: controla, Senhor, essa vida. Que onde o Senhor ouvir, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, assuma o controle, assuma o comando, de verdade. Eu te peço, Senhor, assuma esse controle. Fortaleça essa pessoa agora. Se ela não tem, meu Deus, lembrança das visões, então clareia para ela, para que ela lembre a visão. Mostra para ela o rebanho todo salpicado, listrado e malhado. Mostra para ela, Senhor. Talvez ela não criou essa atmosfera ainda, e eu oro por ela, pedindo que a partir de agora ela comece a ver o que ela não via, que ela comece a perceber pela visão da fé o que ela não percebia, para que ela comece também a declarar, a falar, a profetizar. Meu Deus, que ela comece a agir, que ela comece a descascar os galhos, que ela comece, meu Deus, a trabalhar no projeto certo, e que ela veja, meu Deus, quando vir à luz aqueles filhotes, exatamente como ela creu, como ela declarou, como ela trabalhou, como ela descascou os galhos para que eles fossem. Em nome de Jesus.
Eu te apresento, Senhor, agora cada uma dessas 3 coisas que eu não aceito, e eu concordo com essa pessoa que não aceita na vida dela. Eu concordo agora com mudança, eu concordo, meu Deus, com cura, eu concordo, Senhor, com restauração, eu concordo com cada situação que tem incomodado, cada situação, meu Deus, que está no lugar errado. E qual é o lugar errado? A vida dessa pessoa, a saúde dela, o corpo dela, lá, meu Deus, no nome dela, no trabalho dela. Esse é o lugar errado para esse problema, para essa dívida, para essa amarração, para essa miséria, meu Deus, para essa traição, para esse espírito de morte, que eu rejeito em nome de Jesus. E eu oro para que cada um, meu Deus, termine esse ano como o melhor, não, meu Deus, dizendo, mas confessando: foi o melhor, eu fui liberto, eu estou curado, eu estou próspero, eu vivo a melhor época, a melhor fase em cada área da minha vida, em nome de Jesus. E eu oro para que essas 3 coisas sejam derrotadas, como foram, meu Deus, por Josafá, mas não pela mão dele, mas pela mão do Senhor, que sejam derrotadas, como foram os amonitas, os moabitas e os meunitas. Derrota, meu Deus, os nossos inimigos. E não é de dezembro isso, é para esse ano. Nós temos a promessa de que nós faremos proezas e o Senhor pisará os nossos inimigos. E eu declaro: pisa-os, derrota eles, Senhor, e nos dê vitória, em nome de Jesus. Eu declaro e eu concordo, meu Deus, com a mudança, com a transformação. Eu concordo com cura e com libertação. Eu concordo, meu Deus, com transformação na vida do teu povo. Em nome de Jesus, eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém.